Cumprimentos a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus, irmão, por essa oportunidade que o Senhor me concede em vida de poder estar aqui neste momento, exaltando o nome dEle, crendo no milagre, crendo que Ele vai fazer, crendo que Ele vai mudar a história, crendo que Ele vai mudar o quadro, crendo que Ele vai restaurar aquilo que está perdido, e crendo que só Ele pode agir e sabendo com certeza, irmão, que só Ele pode fazer na minha e na tua vida. Quero compartilhar com os irmãos um texto na palavra do Senhor que se conta no livro de Filemão. É um livro muito curto, que só tem apenas um capítulo, que a gente lê como um livro, mas sabemos que foi uma epístola. Epístola significa carta, que segundo o autor, que foi Paulo, ele escreveu a um homem chamado Filemão, a respeito de um servo do Senhor, filho de Paulo na fé, que foi gerado nas prisões por Paulo, que era escravo, ou seja, fugitivo de Filemão. Filemão era senhor de Onésimo. E Paulo ele encontra, ele evangeliza Onésimo dentro das prisões. Paulo vê, Paulo cheio de Deus, homem de Deus. Paulo ele vê Cristo na vida daquele homem. Paulo evangeliza, ele aceita o Senhor Jesus. E Paulo vê que ele vai ser um bom servo, um bom homem de Deus, empenhado e chamado para a obra do Senhor. Livro de Filemão, capítulo 1, versículo 8, o texto vai falar sobre Paulo, que Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido de seu Senhor. Ele diz assim no começo, 8 e versículo 1. Pelo que ainda que tenha escrito em Cristo, grande confiança para te mandar que te convém. Todavia peço-te antes, por caridade, sendo ao teu como sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual do outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. E tu te tornei a enviar-te, e tu torna a recebê-lo como meu coração. Eu bem quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que eu tivesse para sempre, não já como servo antes, mas do que servo como irmão e amado, particularmente de mim, e quando mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te devo alguma coisa, põe isso na minha conta. Glória a Deus, irmãos. Muito lindo o que Paulo ele fala nesta carta que ele manda por intermédio de Tíquico para entregar pessoalmente junto com Onésimo. Tíquico vai com ele, acompanha ele para entregar pessoalmente esta carta nas mãos de Filemão, que Paulo escreveu quando estava na prisão. Paulo escreve este livro com o seguinte tema: reconciliação. Qual é a reconciliação? Que o seu senhor Filemão reconciliasse com o seu escravo. Imagine que situação de um senhor ficar amigo e se abraçar como irmão a um escravo. Mas Filemão era servo do Senhor e com certeza, como ele tem uma grande admiração, um grande respeito por Paulo, Paulo escreve esta carta pedindo para que ele o receba como servo do Senhor.
E Paulo descreve esta carta, como eu já falei, quando se encontrava na prisão. Esta carta pessoalmente é enviada para Filemão. Filemão possivelmente ele morava próximo ali de Colossos. E quando foram entregues essas duas cartas para ele, Filemão estava possivelmente em sua casa, quando Paulo envia a Tíquico para assim falar a respeito de Onésimo. A Bíblia vai dizer que Onésimo era um escravo, era fugitivo, e sabemos que um fugitivo na lei romana, todo aquele que fosse escravo, fugisse, era considerado, era exigido a pena de morte. Por isso que Paulo ele escreve uma carta enviando o que era escravo, Onésimo, que não era útil, mas a Bíblia vai dizer que ele agora é útil. Paulo escreve na carta dizendo que ele agora é útil a ti e a mim. E nas suas vontades, Paulo não queria enviar Onésimo para Filemão, porque Paulo gostou bem dele, teve um laço de amizade muito forte. Paulo viu que Onésimo era um homem obediente, um homem que era bem, tinha uma visão panorâmica, uma visão que dava para ser um grande pregador, ser um grande instrumento do Senhor, na obra do Senhor. E Paulo, ele diz que ele não queria enviar, mas enviou Onésimo ao seu senhor Filemão, mas que não recebesse ele como escravo, mas sim como servo, mas que abraçasse e recebesse como irmão em Cristo. Veja a situação que Paulo ele teve. Paulo, sabemos que Paulo era perseguidor do Evangelho. Paulo é aquele mesmo que o seu nome era Saulo, que quando ele estava no caminho de Damasco, Deus ele teve um encontro com ele, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu e perguntou por que é que ele perseguia, e ele reconheceu, ele estava com alguns homens, e os homens só escutaram a voz e não sabia quem era, mas Paulo viu aquela luz. Paulo caiu atônito, caiu sobre os joelhos em terra e perguntou: o que queres que eu te faça, Senhor? Porque Paulo, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que o Senhor, ou quem os servos dele perseguia, sabia que os servos do Senhor de Jerusalém eram pessoas que adoravam a Deus, irmãos. E Paulo pegava aquelas pessoas, aprisionava, Paulo mantinha em cativeiro, e Deus ele tem um encontro com Paulo. E Paulo, quando se levanta, a Bíblia vai dizer que quando Paulo se levanta, você pode conferir isto lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1, que fala sobre o encontro de Paulo com o Senhor. Então, Deus ele fala para Paulo ir à cidade de Damasco, e lá ele ficou 3 dias sem comer, sem ver, que Paulo ficou cego. Quando Paulo caiu em terra de joelho, Paulo se levanta, já não consegue ver nada, e diz assim: vai à cidade de Damasco. E lá ele fica numa casa lá, e Deus fala com o profeta Ananias, que vai até lá, uma rua, passa um endereço, vai à rua chamada direita, e lá tem um homem por nome Saulo, que ordenei para que tu ore por ele. E a Bíblia vai dizer que quando Ananias ele ora, que Paulo está lá naquele momento orando, que Paulo já se converteu, aleluia. Às vezes Deus permite algo, às vezes Deus nos faz passar por algo para a gente se achegar a Ele. A palavra do Senhor vai dizer que se achegue-se a Deus e Ele se achegar a vós. Às vezes tem problema, tem circunstâncias que acontecem, que nos acontece, que é para a gente se aproximar de Deus, que é para a gente se aproxegar, que é para a gente ter mais intimidade, que é para a gente buscar mais a Deus.
Se o Senhor não tivesse esse encontro com Paulo, Paulo não tinha escrito este livro. Paulo não tinha ganhado tantas vidas para o Senhor. Paulo não tinha fazido milagre por intermédio do Senhor, é claro. Mas Deus, ele viu que Paulo ia ser muito útil para assim pregar o evangelho, ser muito útil na sua obra. E Paulo, quando Ananias ora, Paulo imediatamente ele é curado da cegueira. E a Bíblia diz que cai dos seus olhos as suas lágrimas como se fossem umas escamas. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ele já se levanta preparado para fazer a obra do Senhor. E coisa linda, não linda, né? Eu estou falando a respeito da tristeza que fez, não, mas o que tem a ver com isso, com esta história que eu entrei nesta história de Paulo, sobre a conversão de Paulo, que o seu nome era Saulo, Deus de Saulo transformou em Paulo, é que Deus ele viu que Paulo era útil. Como Paulo viu que este homem Onésimo, que para ninguém não servia de nada, era apenas um escravo, para o seu senhor também era apenas um escravo, não passava de escravo, não era útil, mas Paulo ele diz que para ti ele não era útil, para ninguém não era útil, mas agora, para mim e para ti, ele é útil. Eu quero dizer que neste momento, para alguém, você não pode ser útil. Para alguém, você não vale de nada, você não serve, você não vai a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, quero profetizar sobre a sua vida que você é útil. Que para alguém você é inútil. É como Onésimo. Onésimo não era útil, não valia, não servia para nada. Andaia suya daia se shiraya subyaha andaia se. Mas eu quero te dizer que para Deus você é útil. Levanta a tua cabeça. Você pode, você vai vencer, você vai adiante. Aleluia. Deus colocou esta palavra no meu coração para falar para alguém. Você é útil. Para alguém você é inútil. Mas eu quero te dizer que você é útil. Você é precioso para Deus. Você é uma pedra preciosa. Você é valoroso para Deus. Você é mesmo que ouro para Deus. Onésimo não era útil. Era inútil, ou seja, não servia para nada, não valia de nada, não passava de escravo. Mas Deus ele levanta Paulo, ele aceita o Senhor Jesus Cristo, Onésimo, e Paulo evangeliza ele na prisão. E agora vai receber a sua carta de alforria, de escravo receber a carta de alforria, vai ser livre, ele se tornou livre. E Paulo, quando ele escreve esta carta, essas duas cartas, envia através de Tíquico, que vai acompanhando Onésimo, vai entregar esta carta, falando a respeito de Onésimo, dizendo que ele agora é inútil a ti e a mim. Amém, irmãos? Eu quero te dizer que nada está perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que você vai vencer. Eu quero te dizer que você é útil. Para alguém, você não é útil, mas para Deus você é útil. Guarda esta palavra, receba esta palavra, faça como o salmista Davi, guarde no coração, porque quando a gente guarda no coração, não tem como a gente fugir dela. Né? Está repreendido na sua vida todo o espírito, todos os pensamentos contrários, em nome de Jesus.
levanta a tua cabeça. Deus é a tua força, amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E você é útil, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.